A lembrança daquele primeiro dia ainda me atormenta porque, em teoria, não havia nada que pudesse justificar o que encontramos. Era apenas mais uma obra, entre tantas. Um terreno baldio que fora vendido a uma construtora local que pretendia erguer ali um complexo de prédios residenciais. O solo era comum, a geografia sem relevância, e os engenheiros juravam que não havia nada registrado nos mapas, nem fundações antigas, nem galerias, nem qualquer vestígio de construções anteriores. Eram daqueles lugares esquecidos, poeirentos, onde a terra endurecida parecia guardar apenas pedras, raízes e talvez ossos de pequenos animais. Eu estava ali como auxiliar técnico de topografia, um papel menor, quase invisível diante da maquinaria que rugia e dos homens que cavavam. Mas foi justamente por ser apenas observador que percebi os primeiros sinais. A escavação seguia em ritmo lento, as pás das escavadeiras abrindo crateras rasas, enquanto caminhões esperavam para transportar o entulho. O barulho era constante, uma mistura de ferro contra pedra e motores sobrecarregados. Mas em determinado momento se ouviu um som diferente, metálico, seco, como se a lâmina tivesse batido em uma superfície que não deveria estar ali. O operador desligou a máquina imediatamente, e todos nós nos aproximamos. No início pensamos em um simples cano de drenagem enterrado, talvez um resto esquecido de alguma obra municipal. Mas quanto mais retirávamos a terra em torno do objeto, mais claro ficava que aquilo não era um tubo, nem uma estrutura convencional. A superfície que começava a emergir tinha um brilho opaco, como aço envelhecido, mas não apresentava ferrugem. Estava lisa, em alguns trechos, em outros, marcada por relevos geométricos que ninguém conseguia identificar. Quanto mais os homens cavavam, mais a estrutura revelava um contorno plano e extenso, um painel metálico, horizontal, sólido demais para ser apenas um pedaço de sucata abandonada. O engenheiro responsável pediu que parássemos imediatamente, pois aquilo não constava em nenhum registro e poderia ser um risco legal para a construtora. Mas havia uma força estranha que nos fazia querer continuar olhando, como se aquele objeto tivesse algo de magnético, chamando nossa atenção de forma quase hipnótica. Com um entardecer, improvisamos refletores para manter a área iluminada, pois a curiosidade já havia se transformado em obstinação. O engenheiro telefonava para os superiores, mas ninguém conseguia dar respostas rápidas. Enquanto isso, os operários continuavam a raspar a terra ao redor do painel, revelando que não era apenas uma chapa enterrada. O que víamos era uma superfície que se prolongava em todas as direções, sem bordas aparentes, como se fosse parte de algo maior e muito mais profundo. Foi então que um dos trabalhadores, ao limpar uma das extremidades, encontrou uma marca estranha, algo que parecia um entalhe, um símbolo corroído pelo tempo, mas ainda legível em seu traço principal. Uma espiral interrompida por linhas diagonais. Nenhum de nós reconheceu aquela forma, e por um instante reinou o silêncio absoluto, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. Acueu símbolo, diferente de qualquer alfabeto ou número conhecido. Parecia pulsar sob a luz dos refletores, criando a impressão de movimento. O engenheiro, nervoso, ordenou que ninguém tocasse mais no objeto até a chegada de especialistas. Alguns homens resmungaram, outros riram, dizendo que era apenas um ferro-velha enterrado, mas ninguém se atreveu a desobedecer. Havia algo naquela superfície que causava desconforto, uma sensação de que não estávamos apenas diante de metal e terra. Era como se estivéssemos sendo observados através dele. Passei a noite em claro, tentando não pensar no que tínhamos visto, mas as imagens voltavam sempre. A espiral, o som metálico diferente, a estranheza no olhar dos meus colegas. No dia seguinte, ao retornar ao canteiro, percebi que haviam cercado a área com tapumes improvisados, e guardas de segurança privada impediam a entrada de curiosos. A construtora havia chamado engenheiros mais experientes e, ao que parecia, até pessoas que não tinham relação com o projeto original, homens de terno,
que não tiraram fotos nem registraram nada em pranchetas. Apenas observaram em silêncio. Os trabalhos prosseguiram em segredo. Aos poucos, a terra ao redor foi sendo removida, revelando que aquilo não era apenas um painel plano, mas sim parte de uma estrutura retangular. Quando finalmente vimos a junção das bordas, compreendemos que se tratava de uma porta, enterrada a pelo menos 15 metros de profundidade. Mas o que mais assustava era o detalhe impossível de ignorar. A porta não tinha dobradiças visíveis, nem maçanetas, nem sistema de travamento que pudéssemos reconhecer. Era como se tivesse sido projetada para nunca ser aberta por quem estivesse do lado de fora. A partir desse ponto, a atmosfera no canteiro mudou completamente. Ninguém mais fazia piadas. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo som das pás retirando terra. Muitos operários começaram a pedir transferência para outros setores, alegando mal-estar ou medo sem motivo aparente. Eu próprio sentia uma pressão estranha no ar, como se houvesse uma vibração constante, sutil, difícil de explicar. À noite, quando fechava os olhos, sonhava com corredores escuros que pareciam se estender sob os meus pés, mesmo sem nunca tê-los visto. O engenheiro responsável passou a agir de maneira diferente, evitando falar em voz alta e evitando até mesmo registrar relatórios formais. Certa noite, encontrei-o sozinho, olhando fixamente para a superfície metálica, iluminada pelos refletores. Seu rosto estava pálido, e quando percebi sua expressão, entendi que não era apenas preocupação profissional. Era medo genuíno, o tipo de medo que não se admite facilmente. Ele me disse, em voz baixa, quase sussurrando, que aquilo não era algo humano, não era obra de nenhuma engenharia que ele conhecesse, e que havia recebido ordens de não interromper a escavação, até expor a porta por completo. Foi nesse momento que percebi que a história que estava começando a se desenrolar ali não era apenas sobre a construção de um condomínio, interrompido por acaso. Estávamos diante de algo que não deveria ter sido encontrado, algo que parecia ter sido enterrado, com o objetivo de permanecer esquecido para sempre. E o simples fato de termos desenterrado sua superfície já havia colocado todos nós em uma linha de risco invisível, como se tivéssemos acendido uma chama diante de olhos que até então descansavam na escuridão. O primeiro capítulo daquilo que se tornaria o maior pesadelo da minha vida havia começado ali, com o som metálico de uma escavadeira batendo em uma porta que nunca deveria ter sido encontrada. O segundo dia de escavação começou com uma tensão palpável no ar, como se todos soubessem que já não estávamos apenas diante de uma obra interrompida por um obstáculo técnico, mas sim frente a algo que escapava à lógica comum. O som metálico seco, que havia ecoado quando a escavadeira atingiu pela primeira vez aquela superfície enterrada, não saía da cabeça de ninguém. Era um som que não pertencia àquele lugar, nem Maqueu Solo, nem a nenhuma obra humana que tivéssemos conhecido. Diferente do ruído comum de ferro batendo em pedra, havia nele uma reverberação oca, quase orgânica, como se não tivéssemos apenas tocado em um pedaço de metal, mas sim chamado a atenção de algo que descansava no subsolo. E desde aquele instante, eu sabia que não haveria mais retorno. O engenheiro responsável reuniu todos os trabalhadores no início da manhã e explicou, em tom seco, que uma nova equipe viria para inspecionar a área. Disse que devíamos agir com discrição e que, por enquanto, ninguém deveria comentar fora do canteiro sobre o que fora encontrado. A justificativa era simples. Tratava-se de uma estrutura desconhecida e qualquer especulação poderia atrasar a obra e gerar problemas legais. Mas nós sabíamos que havia algo além disso. A maneira como ele desviava o olhar, como hesitava em cada frase, revelava que estava tão assustado quanto nós. Conforme a terra era retirada, o painel começou a se revelar por completo, e logo todos perceberam que não se tratava de uma chapa isolada. Era uma peça sólida, encaixada no solo, como se fosse parte de algo maior. As laterais apresentavam junções perfeitas, sem soldas, parafusos ou marcas que indicassem montagem. Era como se tivesse sido moldada em uma única peça, com uma precisão
que nenhuma das máquinas convencionais poderia reproduzir. Quando passávamos a mão sobre a superfície, sentíamos uma frieza que não correspondia à temperatura ambiente, uma frieza que parecia vir de dentro, como se o material rejeitasse qualquer calor humano. Naquela manhã, percebi que alguns dos operários começaram a se afastar da área central. Comentavam em voz baixa que haviam sonhado com barulhos, que sentiam dores de cabeça ao se aproximar do painel e que suas ferramentas ficavam estranhamente magnetizadas, colando-se umas às outras sem explicação. Um deles chegou a abandonar o emprego no mesmo dia, alegando que não ia ficar para ver no que aquilo ia dar. Sua expressão de terror genuíno ficou marcada em minha memória, e naquele instante eu soube que aquela descoberta já estava nos cobrando um preço. O som metálico retornou quando tentamos remover mais terra. Cada batida, cada raspagem das pás contra a estrutura, soava como um chamado. Não era apenas barulho, era um eco profundo que vibrava no peito, como se fosse um sinal emitido para algo além da nossa compreensão. E quanto mais o som reverberava, mais eu sentia um peso no ar, uma espécie de pressão invisível que fazia a respiração se tornar difícil. Não era só comigo. Vários homens se queixavam de mal-estar, de uma tontura repentina que os obrigava a se afastar e se sentar por alguns minutos antes de retomar o trabalho. No final da tarde, chegaram os tais especialistas que o engenheiro havia mencionado. Não eram muitos, apenas 3 homens e uma mulher, todos com roupas discretas, sem crachás, sem se apresentarem formalmente. Carregavam instrumentos estranhos, aparelhos de medição que não reconheci, e começaram a examinar a superfície com uma seriedade que nos deixou ainda mais nervosos. Um deles encostou um equipamento parecido com um sonar portátil, e o ruído agudo que se seguiu fez todos se entreolharem com inquietação. A tela mostrava sinais de energia, vibrações internas, algo ativo atrás daquela estrutura. Não era apenas metal enterrado. Havia algo funcionando ali dentro. O engenheiro pediu explicações, mas recebeu apenas frases evasivas. Disseram que a estrutura era incomum, que poderiam se tratar de restos de algum experimento antigo ou de infraestrutura abandonada, mas sabíamos que eram desculpas frágeis. Os olhos da mulher que checava os registros diziam o contrário. Ela sabia que não era nada disso. E quando ela trocou um olhar rápido com um dos homens, percebi que eles já tinham alguma noção do que poderiam encontrar ali, como se não fosse a primeira vez que lidavam com algo semelhante. Naquela noite, os refletores ficaram acesos ininterruptamente, iluminando o painel como se fosse um altar. A luz artificial criava reflexos inquietantes na superfície metálica, e às vezes parecia que os símbolos corroídos brilhavam com um fulgor próprio. Fiquei ali por horas, sentado sobre uma pilha de terra, observando. Não havia explicação lógica para o que sentia, mas parecia que cada centímetro daquela porta escondia uma memória, uma história gravada muito antes de nós. O som metálico que a revelara ainda ecoava em minha mente como um aviso: não toque, não desperte. Mas no fundo, todos sabíamos que era tarde demais. A curiosidade humana já havia vencido o instinto de sobrevivência. O toque metálico no subsolo não era apenas o sinal de que encontramos algo enterrado. Era a confirmação de que esse algo, seja o que fosse, já havia nos encontrado primeiro, quando a maior parte da superfície já estava exposta, e os refletores iluminavam aquele bloco metálico como se estivéssemos diante de uma relíquia sagrada arrancada da terra. Começamos a notar algo que até então tinha passado despercebido. Não era apenas a frieza do material, nem a ausência de dobradiças, nem a solidez impossível de uma peça moldada inteira. O que agora surgia eram inscrições, marcas corroídas pelo tempo, mas ainda perfeitamente reconhecíveis na sua estranheza. Elas não se pareciam com letras, tampouco com números. Eram símbolos que, ao primeiro olhar, pareciam simples arranhões ou desgastes do metal, mas quanto mais a luz incidia sobre eles, mais nítidos se tornavam. Eram padrões repetidos,
linhas curvas interrompidas por cortes retos, espirais quebradas e formas geométricas que pareciam ter sido gravadas por um propósito específico, como se fossem instruções ou advertências. Um dos engenheiros tentou fotografar as marcas com um celular, mas a câmera simplesmente não registrava direito. As imagens ficavam distorcidas, borradas, como se a lente se recusasse a captar aqueles traços. Foi preciso usar uma câmera analógica antiga, que por acaso estava entre os equipamentos de medição, para que conseguíssemos algum registro minimamente fiel. E mesmo assim, as fotos revelaram algo ainda mais perturbador. Símbolos que, à luz do olho humano, pareciam apenas riscos, ganhavam uma profundidade diferente nas imagens reveladas, como se escondessem camadas não visíveis a olho nu. A mulher que fazia parte da equipe especial passou a noite inteira comparando aqueles símbolos com um banco de dados no seu computador. Eu a observava de longe e percebia que, quanto mais ela digitava, mais sua expressão ficava carregada de preocupação. No dia seguinte, ela não compartilhou nada do que havia encontrado. Apenas recomendou em tom seco que ninguém tocasse mais diretamente nas marcas, pois poderiam ser de natureza desconhecida. A frase ficou martelando em minha cabeça. De natureza desconhecida. O estranho é que não eram apenas gravuras decorativas. Havia uma lógica, uma organização. As marcas se alinhavam em fileiras, como se fossem instruções técnicas. E embora ninguém ali fosse capaz de traduzir, era impossível não sentir que havia intenção em cada traço. Não era obra do acaso. Não era desgaste natural. Alguém menos, ou alguma coisa menos, tinha marcado aquele metal com símbolos que desafiavam nosso entendimento. As noites passaram a ser as mais difíceis. Alguns operários começaram a relatar sonhos recorrentes em que viam as marcas brilhando, projetadas no ar, como se fossem constelações vivas. Diziam que ao acordar ainda sentiam um eco de vozes sussurrando sequências numéricas, ouvidas em línguas que não reconheciam. Um deles, tomado pelo pânico, abandonou o alojamento no meio da madrugada e nunca mais voltou. Outro foi encontrado sentado perto da porta, encarando os símbolos, como se estivesse em transe. Foi preciso Errosta lou a força para longe de lá. Ele chorava e repetia em voz baixa: eles não querem que a gente abra. Eles não querem que a gente abra. Eu mesmo comecei a sentir os efeitos. Sempre tive sono pesado, mas desde aquele dia acordava sobressaltado, como se alguém tivesse me chamado pelo nome dentro da minha própria cabeça. Os símbolos apareciam no fundo das minhas pálpebras fechadas, pulsando como se fossem vivos. Havia algo de profundamente perturbador na forma como pareciam atravessar a barreira entre o objeto físico e nossa mente. Um episódio marcou de forma definitiva essa fase da descoberta. Enquanto limpávamos um dos cantos da estrutura, um dos homens passou a escova metálica com força excessiva sobre um dos símbolos, e imediatamente um som grave, profundo, percorreu o ar. Não era um som comum. Era uma vibração que fez o chão tremer levemente, que fez os refletores piscarem por alguns segundos. Todos canguelamos, incapazes de nos mover, e tivemos a sensação de que algo havia respondido ao toque. O silêncio que se seguiu foi sufocante, como se a própria terra ao redor tivesse prendido o fôlego. O homem que havia feito o gesto desabou, convulsionando por alguns instantes, e quando se recuperou, olhava para todos nós como se não nos reconhecesse. Passaram-se minutos até que ele voltasse a falar com coerência, mas nunca mais foi o mesmo. Os símbolos, então, deixaram de ser apenas uma curiosidade arqueológica e passaram a ser encarados com medo reverente. Ninguém mais ousava tocá-los, apenas observávamos, sentindo que eles estavam ali, não como ornamentos, mas como avisos. Era como se cada linha gravada naquele metal fosse parte de uma linguagem projetada para ser compreendida em um nível que ia além do racional. E quanto mais tentávamos decifrar, mais nos sentíamos observados, como se a própria estrutura nos examinasse de volta. Alguns técnicos começaram a levantar hipóteses,
em conversas sussurradas nos intervalos. Uns diziam que aquilo era obra de uma civilização perdida, restos de um povo antigo que tinha desaparecido sem deixar registros. Outros acreditavam que eram códigos militares de alguma base secreta esquecida pelo governo. Mas no fundo, ninguém conseguia sustentar essas teorias por muito tempo, porque a sensação de que aquilo não pertencia ao nosso mundo era esmagadora. Era como se a porta tivesse sido colocada ali de propósito, não para ser encontrada, mas para aprisionar algo, e os símbolos eram a chave ou a corrente que mantinha esse algo preso. Foi nesse clima que recebemos uma nova ordem. A porta deveria ser aberta. Não importavam as marcas, não importavam os riscos, não importava o medo crescente entre os homens. Alguém acima dos nossos superiores havia decidido que aquilo não podia continuar enterrado. E nós, que até então já sentíamos o peso do inexplicável, passamos a carregar também o peso da certeza de que estávamos prestes a violar um limite que nunca deveria ter sido cruzado. Naquele momento compreendi que as primeiras marcas estranhas não eram meros sinais, eram um aviso gravado em silêncio, um eco de inteligências que sabiam o que aconteceria se aquele lacre fosse rompido. Mas já era tarde. A decisão havia sido tomada, e nós seríamos as mãos que trariam à superfície o que estava destinado a permanecer esquecido no fundo da terra. Naquela altura já não havia mais dúvida entre nós de que o que tínhamos diante dos olhos não era uma descoberta comum, não era ruína, não era ferrovelho de alguma obra abandonada. O peso dos símbolos gravados, o eco metálico, impossível de explicar. Os sonhos repetitivos que nos assombravam noite após noite. Tudo nos levava a uma mesma certeza silenciosa. Estávamos lidando com algo que escapava completamente à lógica humana. E foi nesse ambiente carregado de desconfiança e inquietação que a ordem definitiva chegou. Curta e seca, transmitida por intermédio do engenheiro que mal ousava encarar o grupo enquanto falava. A porta deveria ser aberta. Não importavam os riscos, não importava o desconforto crescente, não importava o fato de ninguém ali compreender de verdade o que havia sido encontrado. Uma cadeia de decisões invisíveis, muito acima de nós, havia decidido que aquilo não deveria permanecer fechado. Durante dias inteiros nos ocupamos em limpar completamente a área ao redor da estrutura. A cada camada de terra removida, mais claro ficava que se tratava de uma porta retangular, encaixada com perfeição em um quadro igualmente metálico, enterrado a uma profundidade impossível de ser fruto do acaso. O problema, porém, estava na completa ausência de mecanismos visíveis. Não havia dobradiças, não havia fechaduras, não havia trincos, não havia sequer um vão por onde pudéssemos inserir alavancas. A superfície se prolongava lisa, contínua, como se tivesse sido moldada para jamais oferecer ponto de acesso. Aquilo não fora construído para ser aberto do lado de fora. O primeiro impulso dos engenheiros foi trazer maquinário pesado, marretas, maçaricos, tudo o que pudesse servir para romper a barreira. Mas nada parecia surtir efeito. O maçarico não arranhava a superfície, apenas refletia o calor de volta, a ponto de quase ferir quem o manuseava. As marretas ricocheteavam como se batessem contra uma pedra infinitamente mais dura do que o aço. Nem mesmo as brocas industriais conseguiam penetrar um único milímetro daquele metal escuro. E o mais perturbador era que, a cada tentativa de forçar a porta, todos nós sentíamos aquele mesmo som profundo, reverberando no ar. Um eco que não vinha das ferramentas, mas da própria estrutura, como se estivesse respondendo às agressões. Os especialistas que acompanhavam o processo começaram a mudar de comportamento. Inicialmente tentavam explicar em termos técnicos, falavam em ligas desconhecidas, em resistência mecânica incomum, em processos de soldagem que não constavam em manuais. Mas à medida que o fracasso se acumulava, começaram a trocar olhares nervosos, cochichos interrompidos quando alguém se aproximava. Uma noite,
Ouvi um deles dizer em voz baixa: se ela não abre por fora, é porque nunca foi feita para isso. É uma prisão. A frase me atravessou como uma lâmina fria. Prisão. Desde então, o trabalho deixou de ser apenas difícil, tornou-se uma violação consciente de algo que não deveríamos tocar. Com a dificuldade crescente, passaram a usar métodos indiretos. Posicionaram sensores ao redor da porta, medidores de vibração, detectores de radiação. Os resultados eram desconcertantes. Havia atividade do outro lado. Não sabíamos de que tipo, mas os aparelhos captavam pulsos de energia intermitentes, como se algo adormecido emitisse sinais em intervalos regulares. Um coração colossal batendo no fundo da terra. Era impossível acreditar que aquilo estivesse morto, inerte, esquecido. Estava ali, sim, mas estava vivo, de algum modo, e nós estávamos martelando sua cela. As noites tornaram-se insuportáveis. Alguns homens abandonavam o alojamento, preferindo dormir ao relento, alegando que dentro dos barracos o ar parecia pesado demais. Outros começaram a se recusar a trabalhar, dizendo que cada vez que tocavam na estrutura, sentiam suas cabeças latejarem, como se os símbolos gravados estivessem tentando entrar em suas mentes. O engenheiro, pressionado, substituía os amedrontados por novos contratados, mas estes também não duravam muito tempo. O medo parecia contagiar, como uma doença invisível. Eu, que observava de perto cada falha, cada tentativa frustrada, comecei a perceber que a porta reagia de forma quase inteligente. Quando aplicávamos força em um ponto, era como se o eco viesse de outro. Quando tentávamos escavar mais fundo para alcançar a base, o solo cedia de modo estranho, como se houvesse sempre mais terra acumulada, como se o espaço ao redor se rearranjasse para nos impedir. Era como lutar contra uma vontade oculta, algo que não queria, de forma alguma, ser perturbado. Mas o que mais nos desestabilizou foi a primeira vez em que ouvimos claramente sons vindos de trás da porta. Não eram apenas vibrações, não eram apenas ecos metálicos, eram ruídos distintos, como passos arrastados, como correntes deslizando sobre pedra. Alguns juraram ouvir vozes, sussurros abafados que falavam em uma língua sem tradução. Ninguém mais conseguiu dormir naquela noite, e pela manhã, vários trabalhadores se recusaram a descer novamente a escavação. Ainda assim, a ordem continuava a mesma: abrir a porta. E a cada tentativa, o desespero crescia. O painel que não se deixava violar, os símbolos que pareciam mais vivos sob a luz artificial, os instrumentos que registravam atividade impossível, tudo apontava para um único fato: não era feito para nós, era feito contra nós. Era um limite posto ali para proteger, não algo valioso, mas algo perigoso demais para ver a superfície novamente. E mesmo assim, continuamos. Porque a curiosidade humana não conhece fronteiras. Porque a ambição de um punhado de superiores invisíveis valia mais que a segurança de dezenas de homens comuns. Naquele ponto, eu já sabia que a porta não se abriria com nossas mãos, que não nos cabia decidir. Ela se abriria apenas quando, e se, aquilo que estava dentro quisesse sair. E o simples fato de estarmos forçando o lacre significava que esse momento podia estar próximo. Foi então que notei algo ainda mais perturbador. As marcas estranhas começaram a mudar. À noite, sob a iluminação trêmula dos refletores, percebia que alguns traços se rearranjavam sutilmente, como se as linhas estivessem se movendo sobre a superfície metálica. Ninguém acreditava quando eu dizia, mas bastava olhar com atenção para ver que os símbolos já não estavam na mesma posição de dias atrás. Eles estavam respondendo, preparando-se, como se a própria porta estivesse se reorganizando diante do nosso esforço desesperado. E foi nesse instante, diante daquela superfície imóvel e ao mesmo tempo viva, que compreendi em silêncio: não éramos nós que estávamos tentando abrir a porta. Era ela que estava nos testando,
observando se já era hora de se abrir sozinha. A ordem de abrir a porta já havia transformado o canteiro de obras em algo completamente diferente daquilo que fora no início. O que antes era apenas um terreno destinado a prédios residenciais, agora parecia um enclave isolado do mundo, um espaço onde o tempo se arrastava e onde todos nós sentíamos que pisávamos em solo proibido. O som metálico que reverberava em nossas cabeças sempre que tentávamos forçar a estrutura ainda ecoava no silêncio das noites mal dormidas, e os símbolos, que cada vez mais pareciam se mover sob a luz dos refletores, tinham virado parte dos nossos sonhos, como se a porta nos chamasse mesmo quando estávamos longe dela. Foi nesse cenário já saturado de medo que chegaram os chamados especialistas. Pessoas que não faziam parte da construtora, que não eram engenheiros civis nem operários, mas que assumiram de imediato a liderança das operações, sem sequer precisar se apresentar. Vieram em 2 veículos pretos, sem logotipo, no meio de uma manhã nublada. Não usavam uniformes que os identificassem, tampouco traziam crachás ou qualquer sinal de pertencimento a alguma instituição oficial. Mas sua presença dispensava explicações. Eram autoridades em algo que nós, simples trabalhadores, jamais compreenderíamos. 4 homens e 2 mulheres desceram dos carros, cada um carregando maletas metálicas e equipamentos que jamais tínhamos visto. A primeira impressão era de que vinham de alguma divisão militar, mas não traziam armas visíveis. A autoridade deles estava no olhar sério, na postura impenetrável e no silêncio que carregavam, como se já soubessem exatamente o que haviam encontrado antes mesmo de pisarem no canteiro. Sem cumprimentar, sem se apresentar, eles cercaram a estrutura e começaram a montar seus aparelhos. Tripés com sensores, cabos que se enfiavam nos solotelas que exibiam gráficos incompreensíveis para nós. O engenheiro responsável pela obra, até então a figura central, tornou-se um coadjuvante mudo. Seguia-os de perto, acenava com a cabeça, mas não tinha mais controle. A chegada dos especialistas era a prova de que algo muito maior estava em jogo. Algo que passava por cima de qualquer instância local ou interesse comercial. No primeiro dia, limitaram-se a observer. Passaram horas em silêncio absoluto, medindo vibrações, testando radiação, registrando frequências sonoras que escapavam aos ouvidos humanos. Foi nesse momento que compreendemos o que já desconfiávamos. A porta não era apenas uma estrutura física, era uma máquina. Os aparelhos captavam pulsos, sinais emitidos de dentro em intervalos precisos, como batimentos cardíacos. Havia atividade atrás do metal, e não se tratava de energia residual. Era algo ativo, presente, como se esperasse. À noite, quando os especialistas se retiraram para um alojamento improvisado que lhes fora preparado, nós, os trabalhadores, nos reunimos em silêncio. Não havia mais piadas, nem conversas despreocupadas. Todos queríamos a mesma coisa, entender, mas ninguém ousava perguntar em voz alta, como se nomear aquilo fosse perigoso demais. O medo já havia se infiltrado em nossas entranhas como uma doença. No dia seguinte, os recém-chegados começaram a se comunicar entre si em códigos, uma mistura de siglas militares e termos técnicos que soavam mais como senha do que como explicação. Um deles, um homem alto e de rosto ossudo, parecia liderar a equipe. Ele falava pouco, mas sempre que o fazia, sua voz carregava a certeza de quem já havia enfrentado situações semelhantes. Certa vez, quando um dos engenheiros locais perguntou se aquilo era seguro, ele respondeu com uma frieza que nos gelou: segurança não é uma variável relevante aqui. O objetivo é abrir. O mais perturbador, porém, foi o comportamento da mulher mais jovem do grupo. Ela não se afastava dos símbolos. Passava horas diante deles, registrando cada traço em seu caderno, como se estivesse diante de uma escritura sagrada. Em certos momentos seus lábios se moviam, como se murmurasse as formas em voz baixa. Um operário comentou que a vira sorrir enquanto observava os símbolos, um sorriso inquietante, como se entendesse algo que nenhum de nós compreendia.
Conforme os dias passavam, o clima no canteiro tornava-se insuportável. Os trabalhadores comuns já não conseguiam permanecer por muito tempo na proximidade da porta. Alguns pediram demissão sumária, outros simplesmente desapareceram durante a noite, deixando para trás pertences e documentos. Os que ficaram eram assombrados por pesadelos e alucinações breves, vultos passando diante dos refletores, vozes chamando de dentro da terra, mãos invisíveis tocando seus ombros no escuro, mas os especialistas pareciam não se abalar. Mantinham-se frios, calculistas, como se todo aquele terror fosse esperado. Foi no 5º dia, após a chegada deles, que algo aconteceu. Durante uma das medições, os sensores captaram uma variação súbita, um pulso forte, prolongado, que fez todos os equipamentos apitarem em uníssono. O solo tremeu levemente, os refletores oscilaram, e um zumbido grave percorreu o ar, penetrando em nossos ossos tidus cangalamos. A porta permanecia fechada, imóvel, mas estava claro que reagira. Os especialistas não demonstraram surpresa, apenas anotaram os dados e trocaram olhares rápidos. Estava tudo dentro do que eles esperavam. Nesse momento percebi algo que mudou completamente minha percepção. Nós não estávamos liderando nada, não éramos pioneiros, descobrindo uma ruína oculta. Éramos apenas peças descartáveis em um jogo muito maior, um jogo cujas regras já haviam sido escritas muito antes de nós chegarmos ali. Os especialistas não estavam investigando, estavam monitorando. Eles sabiam o que era, sabiam o que estava do outro lado, e estavam apenas esperando o momento certo de forçar a abertura. A partir daí, a sensação de aprisionamento se intensificou. O canteiro foi cercado, guardas armados começaram a controlar quem entrava e saía. Já não tínhamos liberdade para ir embora. Nossas famílias foram avisadas de que a obra havia sido suspensa temporariamente, e nós fomos orientados a permanecer ali, até segunda ordem sob legaco do protocolo de segurança. Mas todos sabíamos estávamos presos a um segredo que não pedimos para carregar, presos a uma porta que não abria por fora, mas que talvez já estivesse se preparando para se abrir por dentro. E todas as noites, quando eu fechava os olhos, sonhava com corredores intermináveis se estendendo atrás daquela superfície. Corredores que respiravam como se fossem parte de um corpo vivo. E em algum ponto desses corredores, algo me observava, paciente, consciente, aguardando o instante em que as mãos humanas completassem o trabalho que jamais deveriam ter começado. Os dias que se seguiram à chegada dos especialistas transformaram o canteiro em um laboratório silencioso e opressor, onde todos os sons, mesmo os mais banais, pareciam carregados de uma gravidade nova. As pás batendo na terra, o estalar da madeira nos alojamentos, até mesmo o ranger das botas no cascalho, ecoavam de modo diferente, como se a própria atmosfera tivesse adquirido uma densidade que não existia antes. A porta permanecia lá, imóvel, refletindo a luz dos refletores com aquele brilho morto que, paradoxalmente, parecia vibrar como algo vivo. Mas foi a reação dos aparelhos trazidos pelos recém-chegados que inaugurou a fase mais perturbadora de toda a descoberta. Os especialistas haviam posicionado ao redor da estrutura uma série de sensores, menos alguns lembravam antenas de rádio, outros se pareciam com geofones adaptados, e havia ainda caixas de metal conectadas por cabos finíssimos que entravam no solo. Ao lado da porta, sobre uma mesa improvisada, telas portáteis exibiam gráficos em tempo real, linhas pulsando em ritmos estranhos, sempre acendendo em picos quando alguém se aproximava da superfície metálica. Não demorou para que todos compreendêssemos que aquilo não era aleatório. Havia uma resposta. A estrutura estava emitindo sinais, vibrações que variavam de intensidade, como se houvesse uma comunicação invisível acontecendo sob nossos pés. Os primeiros registros mostraram pulsos intermitentes, regulares como batidas de um coração, mas logo começaram a surgir variações,
ondas mais longas, sagaidas do pulses, depois sequências rápidas, quase frenéticas, que lembravam um código. Os técnicos sérios se debruçavam sobre os dados e anotavam freneticamente. Nunca compartilhavam suas conclusões conosco, mas era evidente que reconheciam algum padrão. Uma das mulheres chegou a comentar, em voz baixa, que as frequências lembravam emissões acústicas de cetáceos, como se fosse um tipo de linguagem, mas imediatamente se calou quando percebeu que estávamos ouvindo. O mais perturbador era que os sinais não se limitavam ao campo eletromagnético. O próprio ar parecia carregar uma carga estranha. Certa noite, ao me aproximar do painel, percebi que os pelos do meu braço se eriçavam, como se houvesse eletricidade estática. Outro operário afirmou ter ouvido seu próprio nome sussurrado quando encostou a cabeça contra o metal. Houve ainda um terceiro, que depois de longos minutos, observando os gráficos na tela, começou a repetir em voz alta sequências de números, como se tivesse compreendido alguma coisa que nenhum de nós poderia entender. Foi levado para longe pelos guardas e não o vimos retornar. Enquanto isso, os símbolos entalhados na porta pareciam reagir aos sinais de uma maneira sutil, mas inegável. Quando os picos nas telas se intensificavam, as marcas brilhavam de forma quase imperceptível, como se absorvessem parte daquela energia. Às vezes, era possível jurar que se moviam reconfigurando-se de acordo com os pulsos. Não demorou para que um dos especialistas sugerisse que aquilo não era uma escrita estática, mas sim dinâmica, uma linguagem viva que se moldava em resposta a estímulos. A ideia foi recebida com silêncio absoluto, mas ninguém ousou desmenti-lo. A partir desse ponto, as noites se tornaram uma extensão do pesadelo. Não era apenas a sensação de sermos observados. Agora havia evidências. Os refletores que iluminavam a escavação piscavam em sincronia com os pulsos captados, e às vezes até desligavam por segundos, mergulhando-nos em uma escuridão total. Nesses instantes, muitos relatavam ouvir passos, respirares profundos e até mesmo sentir deslocamentos de ar, como se algo gigantesco se movesse por trás da porta. Era impossível dormir. O som grave das vibrações parecia continuar, mesmo quando tapávamos os ouvidos, como se tivesse se instalado em nosso crânio. Houve um episódio que selou a certeza de que aquilo não era apenas um artefato passivo. Durante uma madrugada, enquanto os técnicos monitoravam os sinais, um dos aparelhos começou a emitir sons audíveis, reproduzindo os padrões captados. No início eram apenas estalos. Depois, evoluíram para uma sequência rítmica, como se alguém batesse com os nós dos dedos em uma mesa. Então, de dentro da terra, veio a resposta. Não através do aparelho, mas da própria porta. 3 batidas profundas, espaçadas, que fizeram o chão tremer e o ar vibrar dentro dos nossos pulmões. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos paralisados diante da constatação de que não se tratava mais de ruído natural ou de pulsos elétricos. Era comunicação. Alguém ou algo estava respondendo. Os especialistas, no entanto, não demonstraram surpresa. Continuaram a registrar, a anotar, como se esperassem exatamente por isso. Era evidente que aquela situação fazia parte de um protocolo conhecido por eles, mas oculto de nós. O engenheiro local, cada vez mais aflito, tentou intervir, sugerindo que o trabalho fosse interrompido, mas foi silenciado com firmeza. A ordem era clara: continuar, intensificar, compreender. A partir desse momento, todos nós passamos a sentir que já não estávamos apenas diante de uma porta. Estávamos diante de um limiar. Os sinais que não faziam sentido para nós faziam todo sentido para aquilo que estava do outro lado. E a cada resposta recebida, ficava mais evidente que não éramos nós quem decifrava a linguagem. Éramos nós, os decifrados. Cada aproximação, cada toque, cada tentativa de contato era absorvida e devolvida em forma de padrão. Era como se estivéssemos sendo mapeados, catalogados, estudados. No íntimo, compreendi que já não havia como recuar. Uma vez que a comunicação havia sido estabelecida,
Não era mais possível fingir que aquela estrutura era apenas um enigma inerte, enterrado no solo. Ela tinha consciência, ela estava ciente de nossa presença, e os sinais, aqueles ruídos aparentemente sem sentido, eram apenas a superfície de algo muito mais vasto. Uma mente que se manifestava em ondas e frequências que ultrapassavam nossa compreensão. E foi nesse instante que o medo atingiu uma nova dimensão. Porque se havia uma mente ali, ela não estava apenas esperando ser libertada. Ela estava decidindo se nós merecíamos abrir a porta ou se seríamos apenas mais um ruído apagado de sua longa memória subterrânea. Chegamos ao ponto em que ninguém mais ousava duvidar de que algo estava prestes a acontecer. As noites já não tinham descanso. E os dias, mesmo ensolarados, eram pesados, como se estivéssemos enterrados junto com aquela porta. O canteiro, que um dia fora barulhento com motores e vozes, havia se transformado em um espaço silencioso, onde cada passo era medido, cada palavra evitada e cada olhar direcionado para o mesmo ponto, a superfície metálica que agora parecia respirar. Os sinais se intensificavam, os pulsos eram mais frequentes, e os símbolos, antes estáticos, assumiam uma mobilidade perturbadora, reconfigurando-se de forma que nenhum de nós tinha coragem de registrar, em definitivo. Quando a ordem chegou, clara e sem margem para discussão, ninguém reagiu com surpresa. Apenas aceitamos, como quem se entrega a uma maré inevitável. A porta seria aberta naquela manhã. A movimentação começou cedo. Guardas armados cercaram a área, isolando qualquer rota de fuga. Os especialistas montaram novos equipamentos, maiores, mais complexos, que pareciam ter sido preparados especialmente para esse momento. Um deles era uma espécie de gerador portátil que vibrava com um ronco grave, emitindo ondas de energia direcionadas para a superfície metálica. Outro era uma matriz de cabos e emissores, posicionados ao redor do quadro da porta como se fosse um ritual tecnológico. O ar parecia mais denso, carregado de eletricidade, e o simples ato de respirar exigia esforço. O engenheiro local, pálido, reuniu os poucos trabalhadores que restavam e, sem conseguir disfarçar o tremor na voz, avisou que deveríamos permanecer a uma distância mínima durante o procedimento. Ele próprio não acreditava em segurança, mas sabia que ao menos no papel, precisava seguir protocolos. Nós nos enfileiramos, afastados, como testemunhas involuntárias de um espetáculo para o qual jamais compramos ingresso. Às 9 da manhã em ponto, um dos especialistas deu o sinal. O gerador foi ativado em potência máxima e imediatamente a estrutura começou a reagir. Não foi como antes, quando o eco metálico respondia com atraso. Dessa vez a reação foi instantânea. Os símbolos se iluminaram com uma luz interna, pulsante, que parecia emanar de dentro do metal. Era um brilho pálido, mas firme, e que formava padrões em sequência, como se fosse uma linguagem sendo escrita diante de nossos olhos. O som que acompanhava o fenômeno não se parecia com nada humano. Um bicoro grave, profundo, que ressoava no solo e atravessava nossos ossos, obrigando alguns a taparem os ouvidos em desespero. O calor aumentou. O ar vibrava de tal forma que o chão parecia tremer. E então, pela primeira vez, vimos o impossível acontecer. A superfície da porta começou a se desfazer, não como algo que se quebra ou se abre, mas como se estivesse se liquefazendo, escorrendo em ondas lentas, revelando um vazio negro por trás dela. Não havia dobradiças, não havia trincos, não havia mecanismos. A porta não se abria menos, ela desaparecia. O primeiro a reagir foi um dos operários, que caiu de joelhos e começou a rezar, implorando para que parassem. Outros recuaram aterrorizados, mas os guardas não permitiam que ninguém deixasse o local. A cada segundo que passava, a escuridão do outro lado se tornava mais nítida. Um corredor negro, que não refletia a luz dos refletores, como se absorvesse tudo
O que a iluminava era um vazio tão absoluto que dava a impressão de que não havia espaço físico, apenas ausência. Quando a abertura atingiu tamanho suficiente para permitir a passagem de um homem, os sinais nos monitores entraram em frenesi. As linhas pulsavam como tempestades, picos se sucedendo sem ordem aparente. O som tornou-se insuportável, um rugido que parecia vir de dentro da terra, misturado a sussurros em idiomas que nenhum de nós reconhecia. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais aterrador. Os símbolos que antes se iluminavam na superfície agora surgiam no ar, projetados como hologramas etéreos, flutuando diante da abertura, como se fossem instruções ou talvez avisos, mas ninguém conseguiu interpretar. O líder dos especialistas foi o primeiro a se aproximar. Sem hesitar, ajustou seu equipamento, murmurou algo para os colegas e atravessou o limiar. Seu corpo desapareceu na escuridão, como se tivesse sido engolido. Segundos depois, sua voz metálica surgiu no rádio, afirmando que o corredor era seguro, que o ar era respirável, que havia espaço para avançar. Essa confirmação abriu a sequência inevitável. Um a um, eles começaram a atravessar, carregando lanternas e instrumentos. A luz, ao invés de iluminar, parecia ser sugada, dissolvida pela escuridão. Nós, os trabalhadores, permanecíamos paralisados, incapazes de acreditar no que víamos. Não éramos soldados, não éramos exploradores, não tínhamos feito voto de entrar em lugares impossíveis. Estávamos ali por acaso, testemunhando o tipo de descoberta que deveria permanecer para sempre oculta. O engenheiro foi chamado para acompanhar, mas ele recusou. Suas mãos tremiam, e tudo o que conseguiu dizer foi que não havia nada na face da terra que justificasse dar um passo além daquela abertura. Foi afastado sob ameaças, mas permaneceu de pé, como uma estátua quebrada. A abertura continuava a se expandir, lentamente, como se convidasse mais e mais pessoas a atravessar. E o mais sinistro era que, mesmo sem entrar, eu já podia sentir algo vindo de dentro. Não era vento, não era cheiro, era uma presença, uma consciência que se insinuava como um olhar, sondando cada um de nós. Foi nesse momento que compreendi que não éramos meros invasores tentando abrir uma porta proibida. Era o contrário. Aquilo estava se abrindo para nos receber. Um silêncio pesado caiu sobre todos quando uma das lanternas, carregada por um dos especialistas, acendeu algo além do corredor. Por um breve segundo, pudemos ver colunas imensas, proporções que não faziam sentido subterrâneo e formas que não eram humanas. A transmissão no rádio cortou de repente, substituída por ruídos, como vozes sobrepostas. O líder gritou alguma coisa, mas a mensagem foi perdida em estática. Então, o som cessou. Nenhuma resposta, nenhum sinal, apenas o zumbido, grave, que parecia vir do próprio coração da terra. E a porta, agora parcialmente dissolvida, permaneceu aberta, como uma ferida no solo, convidando e ameaçando ao mesmo tempo. Ninguém ousou atravessar mais, mas também ninguém ousava fechá-la. Talvez porque no fundo já tivéssemos entendido que não éramos nós quem controlava aquele momento. A decisão nunca esteve em nossas mãos. Foi nesse instante, diante do vazio negro que absorvia toda a luz, que percebi: não havia volta. O que estava do outro lado já sabia que estávamos ali. E de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, viria até nós. Quando a superfície metálica, enfim, se dissolveu até se tornar uma abertura estável, revelando o interior que até então só se insinuava como uma mancha negra, impossível de atravessar com o olhar. O silêncio tomou conta de todos nós. Não era apenas um silêncio de expectativa, mas uma ausência total de sons, como se o próprio canteiro de obras tivesse sido arrancado do mundo e mergulhado em outro espaço, onde os ruídos comuns já não faziam sentido. O vento parara de soprar, os refletores deixaram de vibrar, até os insetos, que costumavam zunir em volta das luzes, tinham desaparecido.
Ficamos diante daquela boca aberta, e mesmo os guardas armados hesitavam em dar ordens. O vazio que se abria diante de nós era mais do que uma entrada. Era um convite, um chamado e, ao mesmo tempo, uma ameaça que nenhum de nós conseguia compreender em toda a sua extensão. Foi um dos especialistas quem tomou a dianteira, atravessando com a segurança de quem já esperava aquele momento. Sua silhueta desapareceu quase de imediato, engolida pela escuridão. O rádio preso ao seu ombro chiou, e depois de alguns segundos, sua voz ecoou em meio à estática. Há espaço. Paredes lisas, não é rocha, parece construído. Sigam. Aquela mensagem breve foi o estopim. 2 outros atravessaram logo em seguida, e a cada novo corpo engolido pelo vazio, a sensação de desamparo aumentava entre os que restávamos do lado de fora. Não demorou para que a ordem viesse. Uma equipe secundária deveria acompanhar, composta por alguns dos operários e pelo engenheiro local. Houve protestos, recusas, até gritos de desespero, mas não havia escolha. Os guardas ergueram seus rifles, e isso bastou para que ficasse claro que a decisão não estava em nossas mãos. Quando chegou a minha vez, senti o ar mudar antes mesmo de dar o primeiro passo. Era como atravessar um limiar invisível, uma membrana que separava 2 mundos. O frio me envolveu de imediato, um frio seco, que não vinha da temperatura, mas da ausência de qualquer calor reconhecível. A escuridão não era apenas ausência de luz. Era uma substância densa que parecia se mover contra a pele, como se estivéssemos imersos em um líquido sem cor. Mas havia espaço. O corredor se estendia diante de nós, alto demais para ser humano, largo demais para ser fruto do acaso. As paredes eram lisas, de um material que lembrava pedra polida, mas que, ao toque, se mostrava úmido, pulsante, quase orgânico. A primeira impressão era de que caminhávamos em um túnel sem fim, mas logo a sensação de tempo começou a se desfazer. Os passos ecoavam, mas não retornavam ao ouvido da mesma forma. Às vezes vinham atrasados, às vezes se multiplicavam, como se mais pessoas estivessem caminhando conosco. A luz das lanternas era tragada pelo ar, incapaz de iluminar mais do que alguns metros adiante. E mesmo assim revelava apenas mais da mesma superfície uniforme. Não havia curvas, não havia portas laterais, não havia mudança, apenas continuidade, um corredor sem marcos, que nos permitissem medir distância. Não demorou para que a estranheza se transformasse em desorientação. Os rádios começaram a falhar, transmitindo apenas ruídos intermitentes, que lembravam vozes distorcidas. Ninguém ousava falar muito alto, como se tivéssemos medo de que nossas próprias palavras se voltassem contra nós. O tempo, então, começou a perder forma. Não sabíamos mais se havíamos caminhado por minutos ou por horas. Alguns diziam que tinham a sensação de dias inteiros passados ali dentro. Outros juravam que o relógio no pulso continuava marcando segundos comuns, mas que esses segundos não correspondiam ao que sentiam em seus corpos. A fome e a sede não chegavam, mas o cansaço se acumulava como se estivéssemos presos em uma vigília interminável. O engenheiro, que seguia alguns passos à frente, parou de repente e encostou a mão na parede. Ficou imóvel por um longo tempo, respirando pesadamente. E quando finalmente se virou para nós, seu rosto estava pálido, quase cinza. Disse apenas uma frase, em tom baixo: "Está vivo." Aquilo foi o suficiente para gelar cada um de nós. E, de certo modo, sabíamos que era verdade. O corredor não era apenas uma passagem construída. Elric, podíamos sentir leves pulsações sob nossos pés, como batimentos cardíacos subterrâneos, e às vezes um arrepio percorria a extensão inteira das paredes, como se uma onda tivesse passado por elas. Era como andar dentro de uma garganta colossal, como se estivéssemos sendo lentamente engolidos. As distorções se intensificaram. Em certo momento tivemos a impressão de ouvir passos atrás de nós, embora todos estivéssemos juntos. Quando viramos, não havia nada. Mas por um segundo juro que vi silhuetas imóveis, projetadas contra a escuridão,
figuras humanas que não pertenciam ao nosso grupo. Mesa frente. Uma das lanternas captou inscrições semelhantes às marcas que estavam do lado de fora, só que aqui estavam mais vivas, pulsando com uma luz interna fraca, como se respirassem. Ao nos aproximarmos, notamos que as formas se rearranjavam de acordo com quem as olhava. Para mim, eram linhas quebradas em espiral. Para o homem ao meu lado, eram triângulos sobrepostos. Para outro, eram símbolos que lembravam letras de um alfabeto perdido. A porta, ao que parecia, não havia ficado para trás. O corredor era a continuação dela, e cada passo adiante era uma leitura que ele fazia de nós, refletindo-se em símbolos que se moldavam conforme nossas mentes. Foi aí que percebemos o verdadeiro horror. Não caminhávamos em direção a algo. O corredor não nos levava a um destino físico. Ele nos levava para dentro de nós mesmos. Cada passo parecia prolongar um estado de suspensão, como se as fronteiras do tempo e da identidade fossem se desfazendo. Alguns começaram a falar coisas sem sentido, recordações de infância, misturadas a frases em línguas que nunca haviam aprendido. Um operário parou no meio do caminho e disse que via sua mãe no fim do corredor, chamando-o. Correu para a escuridão e nunca mais o vimos. Os guardas tentaram segui-lo, mas voltaram em desespero, dizendo que a distância se multiplicava, que quanto mais corriam, mais longe ele parecia estar. A essa altura, eu já não sabia mais se havíamos avançado metros ou quilômetros. As paredes, idênticas, davam a sensação de que não saíamos do lugar. A única constante era a presença. O corredor nos observava. Cada respiração era devolvida em ecos irregulares, como se alguém os repetisse com atraso. Às vezes, ouvíamos nossas próprias vozes chamando nossos nomes de dentro da escuridão, mas em tons diferentes, como se fossem outras versões de nós mesmos tentando nos alcançar. Não havia relógio que desse conta daquilo. O tempo já não era uma linha, era um espaço distorcido que se dobrava sobre si mesmo. O corredor não tinha fim, porque não precisava ter. Ele não conduzia a um lugar. Ele era o lugar. Um espaço sem tempo, um intestino da própria realidade. E nós éramos corpos estrangeiros sendo digeridos lentamente. Quando finalmente o líder dos especialistas ergueu a mão, indicando que deveríamos parar, senti que algo havia mudado. O ar estava mais pesado, impregnado de um odor mineral, como ferro oxidado misturado com algo doce, nauseante. Ao longe, muito além do alcance das lanternas, vimos uma oscilação. Não era luz, mas uma vibração, como se o espaço estivesse se contraindo e expandindo. Ele anunciou com voz firme que havíamos chegado, mas ninguém entendeu a que ponto exatamente, pois como se pode chegar a algum lugar em um corredor que não tem tempo, que não tem distância, que só existe para nos confundir? Foi nesse instante que compreendi que a abertura do lado de fora não havia nos levado a um subterrâneo comum, mas a outra ordem de existência, um espaço que não obedecia às regras da Terra. Um corredor sem tempo. E nele, o simples ato de dar mais um passo poderia significar atravessar o limite entre o que ainda éramos e o que nunca mais poderíamos voltar a ser. Se o corredor já era em si uma tortura para os sentidos, um espaço que não se deixava medir por tempo ou distância, o que veio depois foi a lenta invasão daquilo que nenhum de nós estava preparado para suportar. As vozes, não falo de ecos comuns, nem de sons que a mente cansada pode inventar. Refiro-me a palavras, frases, suspiros e cânticos que preenchiam o vazio e nos atingiam em pontos diferentes da consciência, ora no ouvido, ora no peito, ora dentro do próprio pensamento, sem origem, sem boca, sem emissor. O primeiro a perceber foi o engenheiro, que caminhava alguns passos à frente. Ele parou bruscamente, colocou a mão no capacete e murmurou, trêmulo, que ouvira seu nome pronunciado com clareza absoluta, como se alguém próximo o chamasse. Voltamo-nos para ele, mas ninguém havia falado. Segundos depois,
Outro homem afirmou ter ouvido não apenas seu nome, mas uma ordem: volte. O problema é que conforme avançávamos, as vozes começaram a se multiplicar. Às vezes vinham em uníssono, como um coro distante que cantava em intervalos dissonantes. Outras vezes eram sussurros individuais, tão próximos que era possível sentir o sopro quente no pescoço. Algumas surgiam em línguas que ninguém conhecia, um amontoado de sons guturais que mais pareciam vibrações do que palavras, mas havia momentos em que eram línguas familiares, em que cada um de nós escutava algo específico e íntimo. A voz de uma mãe morta, de um filho distante, de um amigo perdido. Era como se a escuridão sondasse nossos pontos mais vulneráveis e devolvesse sons moldados para nos quebrar. Eu mesmo sucumbi a esse tormento. Caminhava em silêncio, tentando ignorar, até que ouvi a voz de meu pai, falecido anos antes. Ele dizia, com aquela calma que me era familiar, que eu precisava parar, que estava indo longe demais, que o que havia no fim não era para nós. Parei de caminhar, tomado por um frio que não vinha do ar, mas da lembrança daquelas palavras. Meu coração batia descompassado e por um instante pensei em voltar correndo. Mas atrás de mim o corredor já não parecia o mesmo. Não havia mais a abertura, não havia mais o canteiro, apenas escuridão, se prolongando em todas as direções. O caminho de volta já não existia. Alguns homens não resistiram à pressão. Um deles começou a gritar, tapando os ouvidos com força, jurando que ouvia dezenas de vozes ao mesmo tempo, todas rindo dele, zombando, repetindo seus erros mais íntimos. O pânico se espalhou e ele correu para a frente, desaparecendo no breu antes que alguém pudesse detê-lo. Seus gritos ecoaram por longos minutos, até que foram substituídos por um som que nenhum de nós ousou descrever em voz alta, um estalo seco, como ossos se partindo. Depois disso, silêncio. Os especialistas, no entanto, não reagiam como nós. Observavam com atenção, faziam anotações em seus cadernos, como se já esperassem aquela manifestação. Um deles chegou a comentar, em tom clínico, que aquilo era a interface ajustando o contato. Fiquei atônito. Interface. Era como se para eles as vozes não fossem assombrações, mas parte de um processo calculado. Como se o corredor fosse uma máquina de comunicação que ainda estava calibrando as frequências para nos alcançar. Essa ideia me aterrorizou ainda mais, pois confirmava a sensação de que nada ali era acaso. Estávamos sendo estudados, medidos, testados. A cada passo, a intensidade das vozes aumentava. Houve um momento em que todos ouvimos algo ao mesmo tempo. Não era mais uma voz isolada, não era mais a manipulação de memórias pessoais. Era um comando coletivo, um rugido abafado que parecia atravessar a matéria. Entrem. A palavra reverberou de tal forma que o chão tremeu sob nossos pés. Muitos caíram de joelhos. Outros tentaram resistir. Mas era impossível não sentir que aquilo vinha de todas as direções ao mesmo tempo, inclusive de dentro de nós. Era como se não estivéssemos caminhando por vontade própria, mas porque a própria estrutura nos impulsionava. A degradação mental se intensificou. O tempo, que já era distorcido, agora se fragmentava. Alguns juravam que havíamos caminhado por horas, outros que apenas minutos tinham se passado. Um dos guardas começou a chorar, dizendo que via seu filho pequeno correndo pelo corredor. Chamando-o, ele largou a arma no chão e desapareceu na escuridão, sem que ninguém conseguisse segurá-lo. Nunca mais o vimos. Os especialistas nada fizeram para impedi-lo, apenas registraram. Foi nesse ponto que compreendi algo mais profundo. As vozes não eram apenas ecos do que havia dentro do corredor, mas também do que havia dentro de nós. Elas nos conheciam intimamente, exploravam nossas fraquezas, nossas memórias nasces culpas, e não havia proteção possível, porque não se tratava de som, era comunicação direta com a mente, uma invasão que dispensava o ouvido. Tapar as orelhas não servia de nada. O silêncio físico não eliminava o assalto contínuo, e assim seguimos cada vez mais frágeis,
cada vez mais despidos de resistência. As vozes nos dissolvia, retirando camada após camada de nossas identidades, até restar apenas um eco do que éramos. E à medida que avançávamos, o corredor se transformava, tornando-se mais estreito, mais vivo, suas paredes pulsando em ritmo com os sussurros. Era como andar dentro de um pulmão imenso, respirando junto conosco, devolvendo nossas memórias na forma de espectros sonoros. O ápice veio quando, ao longe, surgiu algo diferente. Não era uma voz singular, nem múltiplas. Era uma presença, uma vibração profunda, grave, que não se traduzia em palavras, mas que todos compreendemos da mesma maneira. Não estávamos sozinhos. Nunca estivemos. As vozes eram apenas fragmentos, reflexos de uma consciência maior que se aproximava. Algo nos observava, imenso e silencioso, pronto para finalmente se revelar. E nesse instante, em meio às vozes que não vinham de ninguém, percebi que estávamos atravessando não apenas um corredor físico, mas uma passagem para dentro de uma mente que não era humana. E quanto mais caminhávamos, mais essa mente nos moldava, até que não fosse mais possível distinguir o que vinha de nós e o que vinha dela. Não havia como medir o tempo nem a distância quando, finalmente, o corredor começou a se alargar. A sensação de claustrofobia que nos acompanhava até então foi lentamente substituída por outra ainda mais aterradora, a de que estávamos entrando em um espaço que desafiava qualquer noção de escala. A escuridão deu lugar a uma penumbra opaca, não vinda de nossas lanternas, mas de uma luminosidade difusa que parecia nascer das próprias paredes. A cada passo, a respiração se tornava mais difícil, não porque o ar estivesse rarefeito, mas porque era pesado, denso, como se fosse composto por partículas invisíveis que se infiltravam em nossos pulmões. E então, diante de nós, abriu-se a câmara. Era impossível descrevê-la em termos convencionais. Não se tratava de uma sala, mas de um espaço monumental, maior do que qualquer construção subterrânea poderia comportar. O teto, se é que havia teto, desaparecia em sombras inalcançáveis, e colunas imensas, disformes, erguiam-se ao redor, como ossos colossais de uma criatura petrificada. As paredes não eram lisas como no corredor, ondulavam em curvas orgânicas, pulsando de tempos em tempos, como se o espaço inteiro respirasse. O chão, por sua vez, não era plano, mas recoberto por um mosaico de símbolos idênticos aos da porta, só que muito mais claros, vivos, como se emanassem luz própria. Era como pisar sobre uma escritura viva. No centro da câmara havia algo que paralisou a todos. Uma estrutura monumental, algo entre máquina e organismo. Erguia-se em camadas circulares, como um altar ou um núcleo, e dela partiam veios que se espalhavam pelo chão e pelas paredes, conectando-se às colunas e desaparecendo na escuridão. Os veios pulsavam em intervalos regulares, emitindo uma luz fraca e um som grave, que se repetia como batidas cardíacas. Era evidente que não se tratava de uma construção morta. Aquilo estava vivo, de alguma forma, ou ao menos em funcionamento. Os especialistas avançaram sem hesitar, como se já esperassem exatamente por aquilo. Instalaram seus aparelhos, conectaram cabos ao chão, aproximaram sensores da estrutura central. Seus olhos brilhavam com uma excitação contida, enquanto os nossos trabalhadores comuns mal conseguiam se manter de pé diante da magnitude daquilo. Um de nós vomitou, tomado por náusea ao encarar de perto as paredes pulsantes. Outro desmaiou, seu corpo convulsionando como se estivesse sob descarga elétrica. Mas nada disso importava para os que comandavam. Eles registravam, anotavam, coletavam amostras, como arqueólogos diante da maior descoberta da humanidade ou da maior desgraça. Foi então que as vozes retornaram, mais fortes do que nunca. Não vinham de um ponto específico, mas de todos ao mesmo tempo, preenchendo cada centímetro da câmara. Não eram mais sussurros individuais, não eram mais zombarias íntimas. Agora formavam um cântico, um coro grave e hipnótico, que reverberava no ar e na carne,
Alguns caíram de joelhos, incapazes de resistir à pressão. Eu mesmo senti meu corpo estremecer, como se minhas entranhas respondessem ao ritmo imposto pelo som. E enquanto aquilo acontecia, a estrutura central começou a se mover. Lentamente, seus anéis giraram em direções opostas, revelando camadas internas que brilhavam com uma luz azulada. O som se intensificou, acompanhado de vibrações que faziam o chão tremer sob nossos pés. Símbolos começaram a emergir nas paredes, projetando-se no ar como constelações vivas. Cada um de nós via algo diferente. Alguns enxergavam mapas, outros figuras, outros ainda rostos familiares. Era como se a câmara fosse um espelho, que refletia não a aparência, mas a essência de quem a observava. O engenheiro, com os olhos arregalados, começou a murmurar que não era uma máquina, mas um coração, que estávamos dentro de um corpo imenso, talvez enterrado há milênios. Seus delírios foram interrompidos por um dos especialistas, que o empurrou para trás e o mandou calar-se. Mas todos sabíamos, no fundo, que havia alguma verdade em suas palavras. A câmara não parecia feita por mãos humanas. Ela parecia ser parte de algo vivo, talvez adormecido, talvez esperando apenas que alguém tivesse coragem de despertá-lo. A tensão chegou ao auge quando um dos cabos conectados à estrutura explodiu em faíscas, lançando um brilho intenso pela câmara. No mesmo instante, todos nós ouvimos a mesma palavra, clara, profunda, impossível de ignorar. Abram. O som não veio do ar, nem dos aparelhos, mas de dentro da nossa mente. Foi como se tivéssemos sido invadidos por uma ordem irresistível. Vários caíram no chão, gritando, tentando tapar a cabeça, como se fosse possível bloquear aquilo. Outros, em transe, começaram a caminhar em direção ao núcleo, suas mãos estendidas como sonâmbulos. O líder dos especialistas não os deteve. Pelo contrário, parecia satisfeito. Seus olhos brilhavam com um fanatismo que ultrapassava a lógica científica. Ele sabia, sempre soube. Não estávamos ali para investigar, mas para obedecer, para cumprir um papel que havia sido escrito muito antes de nós. A estrutura central então abriu-se, revelando um vazio ainda mais profundo. De lá emanava uma luz que não era luz, uma substância que parecia líquida e gasosa, ao mesmo tempo, se espalhando pela câmara como tentáculos translúcidos. Tocou a pele de um dos homens que caminhava em transe, e ele desabou sem emitir som. Seu corpo desalvendou-se em partículas luminosas que foram absorvidas pelo núcleo. Nenhum de nós conseguiu reagir. Estávamos paralisados pela visão do impossível, pela constatação de que não éramos mais testemunhas, mas parte de um processo. E assim a câmara principal revelou sua verdade. Não era apenas o coração de uma máquina ou de um corpo. Não era apenas um espaço monumental escondido sob a terra. Era um portal vivo, um organismo em si mesmo, preparado para consumir ou transformar tudo o que o atravessasse. E nós, frágeis humanos, havíamos sido conduzidos até ali como oferendas. A última coisa que ouvi antes de perder a noção de mim mesmo foi a repetição daquela palavra. Agora, em uníssono, dentro da cabeça de todos. Abram. E a sensação inescapável de que o que estava atrás daquela porta menos, e agora diante de nós, menos nunca deveria ter existido. A câmara já era em si um abismo para a razão, mas o que emergiu do centro, naquele instante em que o núcleo se abriu por completo, ultrapassou qualquer concepção do possível. Aquela substância luminosa, ao mesmo tempo líquida e gasosa, começou a se espalhar como névoa consciente, insinuando-se pelas paredes e pelo chão, até que tomou forma diante de nós. Não era um corpo como conhecemos, tampouco uma criatura nos moldes que a imaginação humana poderia inventar. Era uma presença que moldava a realidade ao seu redor, assumindo contornos que variavam de acordo com o olhar. Para alguns parecia uma figura humanoide, para outros uma massa de tentáculos fluidos, para outros ainda, uma constelação viva que pulsava em padrões matemáticos. Eu não via nada fixo,
apenas uma oscilação incessante, como se minha mente não fosse capaz de sustentar sua verdadeira forma. A primeira reação foi o colapso. Um dos guardas caiu no chão, convulsionando, espuma nos lábios, enquanto gritava frases sem sentido em uma língua que não conhecia. Outro homem simplesmente se ajoelhou e começou a chorar, repetindo que estava vendo tudo, embora não fosse capaz de explicar o que era esse tudo. Alguns recuaram em desespero, tentando correr de volta pelo corredor, mas o espaço já não obedecia às mesmas leis. O caminho que antes fora uma passagem agora parecia se curvar sobre si mesmo, como se o próprio espaço tivesse se fechado para impedir qualquer retorno. As vozes retornaram, mas já não eram sussurros dispersos ou ordens isoladas. Era uma consciência total, imensa, que falava dentro de cada um de nós. Não eram palavras, mas conceitos despejados diretamente na mente, imagens e sensações que não pertenciam ao repertório humano. Vi, em questão de segundos, cidades erguendo-se sob oceanos, corpos celestes colidindo em silêncio cósmico, formas de vida que não respiravam ar nem caminhavam sobre solo, mas que existiam em estado puro de energia e geometria. Era um bombardeio de visões que a mente não conseguia processar sem se despedaçar. Eu sentia minha identidade se fragmentar, como se cada lembrança fosse arrancada de mim e usada como matéria-prima para compor aquela linguagem incompreensível. O líder dos especialistas, ao contrário, parecia enlevado. Seus olhos brilhavam com um fanatismo febril enquanto murmurava que a interface havia aceitado. Ele avançou até o núcleo, estendeu as mãos e permitiu que aquela substância translúcida o envolvesse. Seu corpo tremeu por alguns segundos. Depois, se ergueu rígido, como se fosse sustentado por fios invisíveis. Quando abriu a boca, não foi a voz dele que saiu, mas a mesma vibração grave que preenchia a câmara. Ele era apenas um condutor, uma marionete temporária, para que aquela consciência pudesse se manifestar de maneira mais direta. Foi através dele que ouvimos o que jamais deveríamos ter ouvido. Não uma língua articulada, mas um sentido claro, direto, que se impôs em nossas cabeças. Não era uma entidade criada, mas algo que sempre estivera ali, enterrado não por acidente, mas por necessidade. Um fragmento de uma inteligência que não se originara no nosso mundo, mas que se infiltrara nele em um passado tão remoto que já não havia registros humanos de sua chegada. Estava presa, selada, porque sua simples presença corrompia a ordem natural. Era como um vírus para a realidade, uma anomalia viva, cuja existência significava a deterioração inevitável de tudo ao redor. Naquele momento compreendi a verdade que ninguém ousava formular. A porta não era uma entrada, era uma prisão. Os símbolos gravados eram correntes, não escrituras decorativas. E nós, ignorantes, estávamos desfazendo o trabalho de eras, libertando aquilo que deveria permanecer esquecido. O especialista possuído começou a rir, uma gargalhada que se confundia com o rugido grave da própria entidade. Seus olhos agora eram apenas dois vazios negros, e de sua boca escorriam filamentos de luz, que se moviam como tentáculos. Ele avançou sobre um dos operários, que não teve tempo de fugir, e o simples toque o desfez em poeira luminosa. O mesmo destino teve outro que tentou erguer sua arma. Dissolveu-se antes mesmo de atirar, como se tivesse sido apagado da existência. Eu recuei, desesperado, mas a câmara já não oferecia saída. O corredor se distorcia atrás de nós, movendo-se como um intestino vivo que pulsava e fechava qualquer rota de fuga. O ar estava impregnado de um cheiro metálico e doce, nauseante, e cada respiração parecia mais difícil, como se o espaço ao redor quisesse nos sufocar. As paredes pulsavam com mais força, e os símbolos dançavam em padrões frenéticos, refletindo a agitação da criatura. Foi nesse ponto que percebi algo ainda mais horrível. Não era apenas destruição que ela trazia, era assimilação. A cada vida que tomava, a câmara reagia. Os símbolos se tornavam mais vivos, as colunas mais fortes,
o núcleo mais luminoso. Ela crescia com cada ser humano absorvido, como se estivéssemos alimentando sua libertação com nossa própria existência. E ainda assim, apesar do pavor absoluto, havia em mim uma parte que quase sucumbia ao fascínio. Porque em meio ao terror, aquela consciência também oferecia vislumbres de algo maior, uma promessa de compreensão total, de união com algo além do humano. Era isso que enlouquecia alguns, que os fazia se oferecer como sacrifício voluntário. O horror e a atração caminhavam juntos, inseparáveis. Naquele instante, olhando para aquela presença impossível, compreendi que não havia vitória possível para nós. O máximo que poderíamos esperar era sobreviver tempo suficiente para contar o que vimos, embora fosse evidente que ninguém acreditaria. O que não deveria existir estava diante de nós, vivo, consciente, e cada segundo de sua manifestação corroía um pouco mais daquilo que chamamos de realidade. E quando o líder possuído voltou seus olhos vazios para mim, senti que já não havia barreira entre nós. Ele sabia quem eu era, sabia cada detalhe da minha vida, cada memória, cada medo. Eu era apenas mais um fio em sua teia infinita. E a única pergunta que restava, ressoando dentro da minha mente, era se conseguiria escapar para contar, ou se já fazia parte, sem perceber, do que nunca deveria ter existido. O instante em que a coisa finalmente mostrou sua verdadeira natureza não foi marcado por uma explosão, nem por um evento que pudesse ser descrito em termos simples. Foi um processo, um desmoronar lento e inevitável que começou primeiro dentro de nós, antes de se manifestar no espaço ao redor. Depois de ter visto homens dissolvidos em poeira luminosa, depois de sentir a invasão daquela consciência corroendo minhas lembranças e misturando-as a imagens que não pertenciam à minha vida, percebi que a câmara inteira estava se transformando em algo instável. As colunas que pareciam ossos começaram a ranger, pulsando em ritmos diferentes, e os símbolos espalhados pelo chão e pelas paredes tornaram-se tão intensos que era impossível olhar diretamente para eles sem sentir a mente tremer. Não eram apenas inscrições, mas correntes que estavam se rompendo. A prisão que selava a entidade já não resistia, e cada respiração que dávamos parecia acelerar o processo de ruptura. O líder possuído ria como um profeta embriagado de revelação. Sua voz já não tinha nada de humana, era apenas o eco do próprio núcleo, e a cada palavra que ressoava em nossas cabeças, sentíamos o espaço à nossa volta se contorcer. Vocês não são testemunhas, vocês são o preço, dizia a consciência por meio dele. E de fato foi assim que compreendi nosso papel. Não éramos exploradores que tiveram a má sorte de encontrar o que não deviam. Éramos combustível. Fomos levados até ali para alimentar a abertura, e a cada vida tomada a criatura expandia sua influência, ganhando força para colapsar os últimos lacres que a continham. A câmara, já monumental, começou a se esticar, além de qualquer noção física. O teto desapareceu em um vórtice de sombras, e as paredes ondulavam como membranas, revelando por trás delas uma escuridão ainda maior, como se outro universo estivesse prestes a se insinuar. Os rádios explodiram em ruídos, os refletores ficaram inutilizáveis, e nossas lanternas eram engolidas por aquela penumbra viva que absorvia qualquer tentativa de luz. O corredor por onde viéramos desapareceu completamente, transformando-se em um emaranhado de símbolos flutuantes que dançavam como partículas em suspensão. Já não havia para onde fugir. Um dos especialistas, tomado pelo desespero, tentou desconectar os cabos e desligar os equipamentos, mas mal encostou no núcleo e foi tragado por ele em questão de segundos, sua pele se desfazendo como papel queimado, enquanto sua boca se abria em um grito que nunca chegou a ser ouvido. Outro tentou disparar sua arma, mas a bala saiu em câmera lenta, como se o espaço estivesse se dobrando, até cair no chão antes de atingir qualquer coisa. Era como lutar contra uma lógica que não obedecia às leis da física. Foi nesse momento que a consciência pareceu se voltar inteiramente para nós.
Uma pressão colossal nos atingiu, esmagando ossos e músculos sem mover um único dedo. Não era força mecânica, mas pura vontade. Vi colegas caírem no chão, sangrando pelos olhos e ouvidos, suas mentes não suportando o peso daquilo. Outros riam histericamente, como se a revelação fosse mais do que podiam conter. Eu mesmo senti que estava à beira do colapso, com lembranças da minha infância, de pessoas que amei, sendo arrancadas de mim como páginas de um livro queimadas, uma a uma. Aquilo estava nos esvaziando, preparando-nos para o esquecimento. E então, de repente, houve uma interrupção do alto, como se viesse de uma camada ainda acima da nossa realidade. Surgiu um som ensurdecedor, metálico, um alarme grave, que fez a câmara tremer de uma forma diferente. Luzes vermelhas explodiram em meio à penumbra, projetadas de pontos que não havíamos visto antes. Não era a entidade, mas sim algo humano, externo, como se uma medida de contenção tivesse sido ativada. A presença se agitou, seus tentáculos de luz retreram-se por um instante, e a sensação de esmagamento deu lugar a um breve lapso de alívio. Nesse lapso, os guardas que restavam agarraram quem podiam e começaram a arrastar-nos em direção a uma abertura que se formava no chão. Um alçapão metálico que não estava ali antes. Era como se sempre tivesse feito parte da prisão, um caminho de escape projetado não para nos salvar, mas para preservar os poucos sobreviventes e permitir que o segredo fosse controlado. Fui empurrado para dentro do túnel estreito, quase sem ar, enquanto atrás de nós a câmara rugia como um ser ferido. As vozes multiplicaram-se em desespero, não mais como odense mais como lamento, como se a criatura tivesse sido arrancada de sua chance de libertação plena. Caímos por longos minutos em corredores improvisados estreitos, surros, de concreto humano. O contraste era brutal. Passamos de uma arquitetura impossível para algo que cheirava a óleo e ferrugem. Era evidente que havia uma estrutura de contenção secreta construída em torno daquela prisão milenar, preparada para intervir caso algum dia ela fosse aberta. Descemos por escadas intermináveis, atravessamos portas reforçadas que se fechavam atrás de nós com estrondos metálicos. A cada fechamento, mais gritos se ouviam vindos da câmara, até que finalmente ficaram abafados, distantes, e restou apenas o som dos alarmes e do nosso próprio terror. No fim, já sem fôlego, fomos conduzidos a uma sala de concreto, iluminada por lâmpadas fluorescentes. Homens de terno nos esperavam, rostos impassíveis, pranchetas nas mãos. Não havia choque nem surpresa em seus olhos, apenas a frieza de quem já sabia o que encontrar. Um deles nos disse, em tom seco, que o incidente havia sido contido, que estávamos vivos por acaso e que dali em diante não éramos testemunhas de nada. Papéis foram empurrados diante de nós, menos contratos de confidencialidade, ameaças veladas. Quem recusasse não sairia daquela sala. Alguns, exaustos, assinaram sem hesitar. Outros resistiram e foram levados por portas diferentes, das quais nunca mais voltaram. Foi assim que compreendi o último elo dessa corrente. O verdadeiro colapso não foi o da câmara, mas o nosso. A entidade foi empurrada de volta para sua prisão, os lacres refeitos à força, mas nós havíamos sido quebrados. O silenciamento não era apenas institucional, não era apenas a caneta e a ameaça. Era também a certeza de que ninguém acreditaria no que vimos, e de que mesmo que acreditassem, não haveria como deter algo daquela magnitude caso voltasse a despertar. Saímos daquela instalação dias depois, sem documentos, sem registros, apenas com a ordem de nunca falar. O canteiro de obras foi demolido, transformado em terreno vazio, depoiou em nada. O mundo seguiu, mas dentro de mim a câmara ainda respira, ainda pulsa, ainda sussurra, porque não se trata de esquecer. O que não deveria existir não pode ser apagado. Ele apenas aguarda, paciente,
pelo próximo colapso. O que veio depois do colapso não foi liberdade, tampouco alívio. Foi apenas uma vida emprestada, um simulacro de normalidade mantido à força pelo silêncio. Fui liberado semanas mais tarde, jogado de volta ao mundo comum, como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas mais um homem que trabalhou em uma obra que nunca existiu. Não havia documentos, não havia registros de pagamento, nem vestígios do que fizera parte da minha rotina por tanto tempo, apenas memórias queimadas que eu era obrigado a carregar sozinho. A construtora evaporou do mapa, substituída por um vazio burocrático. Quando tentei procurar pelos nomes dos engenheiros e colegas, não encontrei nada, nem mesmo nas redes sociais, como se todos tivessem sido apagados de propósito, ou como se nunca tivessem existido. Voltei para minha cidade, para minha casa, para uma cama que me parecia pequena demais depois de ter atravessado o corredor sem tempo e visto a câmara pulsar como um coração subterrâneo. As pessoas ao meu redor falavam de coisas banais, do aumento do preço dos alimentos, de novelas, de futebol. Eu ouvia, sorria, respondia, mas não estava presente. Minha cabeça ainda estava lá embaixo, presa ao eco da palavra que ouvimos todos juntos: abram, e ao vazio que se dissolvia diante de nós, como uma ferida na realidade. Cada vez que fechava os olhos, via a substância luminosa se espalhando, ouvia os sussurros que imitavam a voz do meu pai, sentia a pressão invisível que ameaçava me esmagar. O governo, ou quem quer que fosse, tinha feito seu trabalho. O silenciamento não era apenas imposto por contratos e ameaças, era garantido pelo descrédito. Quando tentei contar a alguém, apenas uma vez, a reação foi riso. Riso nervoso, educado, como quem ouve um delírio e finge respeito. Percebi ali que jamais poderia compartilhar o que vi. Se insisti ser internado, diagnosticado, apagado. Então calei. Mas o silêncio não apaga o que continua vivo. Com o passar dos meses, comecei a perceber pequenas anomalias em minha rotina. Portas que rangiam em minha casa sem que eu as tivesse tocado. Sons graves, intermitentes, que surgiam à noite, como se viessem debaixo do chão. As paredes do meu quarto às vezes tremiam levemente, e ao encostar o ouvido nelas, eu sentia uma vibração que me lembrava o pulsar da câmara. Certa madrugada, acordei com símbolos brilhando no teto, os mesmos que vi gravados na superfície metálica. Eles se apagaram em segundos, mas eu sabia que não era sonho. A cada semana, as vozes retornavam com mais clareza. Já não eram fragmentos aleatórios, mas frases inteiras, surgindo dentro da minha cabeça, quando menos esperava. No início eram advertências. Não fale, não lembre, não desperte. Mas depois mudaram, tornaram-se convites, ordens sutis, promessas de que eu poderia compreender mais, de que poderia atravessar novamente. Era como se a entidade, mesmo contida, tivesse deixado uma semente em cada sobrevivente, um vínculo que jamais poderia ser cortado. Passei a procurar notícias em jornais locais, tentando encontrar rastros de outros que estiveram lá. Encontrei notas de falecimentos misteriosos, homens jovens que sofreram derrames fulminantes, desaparecimentos não esclarecidos, acidentes de trânsito improváveis. Não era coincidência, eles estavam sendo apagados, um a um, pela própria presença que carregavam dentro de si. Eu era apenas um entre os poucos que ainda restavam, e a cada dia que passava, tinha a sensação de que minha vez também se aproximava. Mas então compreendi algo ainda mais terrível. A porta nunca deixou de existir. O terreno foi demolido, os tapumes erguidos, depois transformado em nada menos, mas eu sabia. Eu sonhava com ele, via sua superfície metálica debaixo da terra, sentia sua pulsação reverberando em meu corpo. Era como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, na minha cama e diante dela. A entidade, contida pela força que não era nossa, não estava derrotada, estava apenas esperando. E nós, que a vimos, nos tornamos suas âncoras no mundo da superfície, seus olhos e ouvidos espalhados. Hoje vivo em silêncio,
Mas não é paz. É o silêncio de um homem que sabe demais, que carrega em si o peso de algo que não pode ser nomeado. O mundo continua igual. As pessoas seguem suas vidas. Mas eu sei que sob o chão que pisam, existe algo que não deveria existir. Algo que respira, sonha e se prepara. Não importa quantos lacres sejam refeitos, quantos corredores sejam bloqueados, quantas testemunhas sejam apagadas, a prisão não é eterna. Uma porta feita para se dissolver, uma vez, pode se dissolver de novo. E quando acontecer, não haverá contenção possível. Porque aquilo que estava por trás não é apenas um prisioneiro, mas uma verdade maior do que qualquer linguagem humana pode sustentar. Uma inteligência que se estende além do tempo, que já nos decifrou, que já nos conhece melhor do que nós mesmos. Não é uma questão de se voltará, mas do quando. Eu sou o que restou para contar, mas minha voz já não me pertence inteiramente. Às vezes, quando falo, percebo que minhas palavras não são só minhas, que há um eco dentro delas, como se alguém falasse comigo, através de mim. Já não tenho certeza se ainda sou eu quem escreve estas linhas, ou se sou apenas o meio por onde a mensagem se infiltra. Mas sei que preciso registrar, porque se algum dia, em algum lugar, alguém ouvir novamente o som metálico de uma escavadeira batendo contra o subterrâneo, se alguém encontrar símbolos que parecem se mover sob a luz, deve parar. Não abrir, não prosseguir, não repetir nosso erro. Só que no fundo, sei que não adianta. O ser humano não resiste ao chamado daquilo que é proibido. Sempre haverá alguém disposto a forçar o que não deveria ser tocado. E quando isso acontecer, a prisão se abrirá de novo, o corredor sem tempo será atravessado, e a câmara respirará como um coração renascido. O que não deveria existir retornará. E nós, que fomos testemunhas do impossível, já não estaremos aqui para alertar. Porque a verdade é esta: nunca saímos realmente de lá. O que caminhou de volta para a superfície não fomos nós, mas fragmentos. Somos ecos, cascas, transportando dentro de nós a lembrança de um lugar que continua vivo e nos chama todas as noites. E não importa o quanto eu resista, sei que, quando chegar a hora, responderei ao chamado, porque ninguém que cruzou aquela porta consegue escapar de verdade. Esse é o retorno impossível. Não para a câmara, não para o corredor, mas para mim mesmo. O que eu era antes ficou preso lá dentro, e o que voltou já não é inteiro. Vivo entre dois mundos, esperando o momento em que as paredes se dissolverão novamente, e tudo o que restar será a revelação final de que nunca fomos donos da superfície. Sempre fomos apenas visitantes temporários, tolerados por aquilo que repousa no subsolo, paciente, imenso, eterno.